Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema revestindo-se de um espírito manso e tranquilo. Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, e vamos ler dos versículos 1 ao 12. Assim diz a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes vistos, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Dessa salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião em que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Meu irmão e minha irmã, o apóstolo Pedro provavelmente escreveu essa epístola no ano 63 depois de Cristo, quando Nero começou a perseguir os cristãos. E o cristianismo passou a ser considerado uma religião separada do judaísmo, e em consequência disso, os cristãos deixaram de receber proteção do governo, iniciando-se uma perseguição patrocinada pelas autoridades. E nós vamos aprender como enfrentar com sucesso sofrimentos, provações e perseguições, sobre conduta santa, sobre o espírito manso e tranquilo de Deus e também sobre a glória extraordinária que Deus nos promete no final. Pedro, como sabemos, era pescador e foi chamado por Jesus para aprender a pescar homens em vez de peixes. E a partir daquele momento, Simão Pedro, ou Pedro, juntamente com seu irmão André, passou a ser um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. E esta epístola foi escrita para judeus e gentios cristãos. E o termo dispersão ou diáspora refere-se a esses cristãos que viviam fora de Jerusalém, nas 5 províncias romanas mencionadas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E a intenção de Pedro era que a sua epístola circulasse entre aqueles irmãos. Nós vamos refletir um pouco sobre
a graça e a paz de Deus. A graça é ativa e significa favor. Assim, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o momento, você pode contar com o favor de Deus. Não importa o que você precise suportar ou enfrentar, você terá vitória e triunfará com a graça de Deus. E Pedro ora que a graça de Deus seja multiplicada para que você experimente mais e mais delas, infinitamente, sem medida. A paz, por outro lado, é passiva e está ligada a descanso. Assim, qualquer que seja a sua situação, a ocasião ou a necessidade, você tem a paz de Deus, o descanso de Deus em seu sofrimento. Qualquer que seja a provação ou teste, você recebe não só o poder, mas também o descanso de Deus. Se confiarmos em nossa própria força, não conseguiremos ficar calmos em meio aos problemas. Mas quando nos apropriamos das duas forças capacitadoras de Deus, a sua graça e a sua paz, podemos alcançar um espírito manso e tranquilo. Graças a Deus por nos conceder esses dons, capacitando-nos para atingir este alvo. Precisamos nos lembrar de 3 coisas: contar com a graça de Deus, ela que está presente, garantida e à nossa disposição. Orar, pedindo a graça de Deus e viver com retidão, apesar do sofrimento. Priscila, por exemplo, foi uma mulher como você e eu, mas era uma exilada, era uma peregrina, expulsa da sua própria terra e enviada para bem longe da sua terra natal. Depois você pode ver no livro de Atos, capítulo 18, versículo 2. No entanto, a sua trajetória de peregrina levou a conhecer o apóstolo Paulo e fundar uma igreja em sua casa, iniciando o ministério ao lado do seu marido. E você pode ver também lá em Romanos 16, versículos 4 e 5. João, o discípulo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, também foi enviado para o exílio na ilha de Patmos. E ali, idoso e solitário, na realidade, um prisioneiro por causa do seu amor e por ser um seguidor de Jesus, ele experimentou uma das mais extraordinárias experiências de adoração registradas na Bíblia Sagrada. Foi-lhe concedida uma visão de Deus, registrada por ele no livro de Apocalipse. Quando sofremos por praticar o bem e somos capacitadas pelo poder da graça de Deus, desfrutando da sua paz, quando nos revestimos do espírito manso e tranquilo de Deus e confiamos no Senhor, em vez de confiar nos nossos esforços, nas nossas emoções humanas, quando esperamos nele para dar sentido e utilidade aos nossos momentos de sofrimento, teremos finalmente muitos resultados a apresentar. Sempre que enfrentamos momentos difíceis, provamos que a glória do Senhor é verdadeiramente revelada no final. Como o salmista declarou: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem ou a mulher que nele se refugia. Nós vemos que na epístola de Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, dos versículos 3 a 9, ele dando continuidade a esta carta de encorajamento, ele considera 3 razões que nos capacitam a lidar com todos os problemas da vida. Podemos suportar qualquer coisa porque aguardamos mais adiante a herança grandiosa de uma vida ao lado de Deus. Podemos suportar qualquer coisa se nos lembrarmos de que a provação é, na verdade, um teste. E podemos suportar qualquer coisa porque, ao final, quando Jesus vier, receberemos deles o louvor, a glória e a honra. Irmãos e irmãs, o sofrimento faz parte da vida.
E acontece exatamente como Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As palavras da Epístola de Pedro refletem também a mesma verdade. O sofrimento existe, mas nós podemos experimentar grande alegria em nossas tribulações, quando, em primeiro lugar, o nosso sofrimento se deve à prática do bem, e, em segundo lugar, quando olhamos para o final dos tempos e contamos com a grande glória futura. Deus já nos concedeu todas as coisas pertinentes à vida, para que possamos nos conduzir de maneira piedosa. A expressão todas as coisas abrange a graça de suportar o sofrimento por praticar o bem. E quando a provação chegar, seremos capazes, pela graça de Deus, de nos revestir do espírito manso e tranquilo, recusando-nos a ser fonte de perturbação e suportando com tranquilidade as que forem provocadas pelos outros. Aqui podemos contemplar o mistério da salvação nos versículos 10 a 12 da primeira carta de Pedro, capítulo 1. Jesus Cristo cumpriu a obra de redenção mediante o seu sofrimento, o qual foi revelado não só aqui, mas em toda a Bíblia Sagrada. Segundo 1 Pedro 1,9, o resultado da nossa fé é a salvação das nossas almas. E o versículo 10 continua a comentar sobre essa salvação e sobre o interesse que ela despertou através dos tempos. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, você costuma refletir a respeito da sua salvação? Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre salvação sem entendê-la plenamente. O Espírito Santo os movia a falar da salvação pela graça e moveu o seu coração para corresponder a ela. Os pregadores do Novo Testamento tiveram o privilégio de proclamá-la, e os anjos que não podem participar dela estão interessados na obra de Deus em nossas vidas. E na próxima vez que você se colocar diante de Deus para orar, agradeça a Ele o maravilhoso dom da salvação. Sinta-se agradecido, agradecida pela palavra de Deus, estude-a pelo resto da sua vida. E como será glorioso chegar ao céu, e melhor ainda, ver o invisível e conhecer o desconhecido. Em resumo, podemos abreviar esses versículos nos seguintes ensinamentos: alimentar a esperança cristã. A esperança terrena, como sabemos, não passa de castelos no ar, ilusórios e inconsistentes, mas a esperança viva permanece. Devemos agradecer a Deus pela esperança da glória, que é fruto da misericórdia do Senhor, que nos anima nas tribulações, na aproximação da morte. Em tudo devemos render graças. Devemos saber que a herança celestial está guardada para os eleitos de Deus, que são mantidos por ela e regozijam nela eternamente. Entender também que as tribulações são preciosas, que resultam em louvor, honra e glória, e é motivo de regozijo até na tristeza. Devemos buscar o amor de Cristo, que proporciona a mais santa alegria. E vamos encontrar essa alegria procurando amá-lo mais e mais. Seguir o exemplo de profetas e de anjos que gostam de contemplar os mistérios da nossa redenção. E que você possa, no dia que se chama hoje, refletir sobre essa passagem e também descansar na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que talvez esteja passando por dificuldades, tribulações, mas analise com calma essa passagem que acabamos de mostrar a você e que você possa
regozijar-se nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença para Te louvar, para Te agradecer, porque sabemos que Tu és o Deus vivo, verdadeiro, único, além de Ti não há nenhum outro, e o Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância, porque é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós somos salvos, recebemos de Ti o dom da salvação, porque estávamos condenados, mas glória a Deus, que através desse sacrifício o Senhor pôde cumprir o plano de redenção de toda a humanidade. E por isso nós Te agradecemos, porque sabemos, Pai, que nada é possível, nem palavras, Pai, para expressar a nossa imensa gratidão por tudo que o Senhor fez e continua fazendo em nossas vidas. Por isso, muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos, Te louvamos. Somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E se você quiser também, poderá nos contatar pelo seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.